amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês para mais uma aula do nosso curso de Engenharia Civil do RAA Cursos. Muito bem, muito bem. Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à aula anterior. Tá? Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que assista no YouTube esse mesmo título que aparece aqui, como aula 1. Assim você não perde essa sequência. Nós vamos estar dando continuidade ao assunto que nós estamos tratando. Então, essa aula de hoje é projeto arquitetônico para engenharia civil. Nós vamos falar de setorização, área externa, tá ok? E projeto paisagístico, além de detalhes. Tá certo, pessoal? Nós vamos dando continuidade. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Assim você consegue ajudar o nosso trabalho, tá, pessoal? E também promover o que você quer discutir e o que você gosta. Tá? Inscreva-se nesse canal, é o pedido que eu vou fazer. Dá um like e assine os sininhos das notificações. Assim você consegue, em primeira mão, também ser notificado quando é publicado um vídeo novo. Tá certo, pessoal? Então se inscreva aí e fique por dentro dos nossos conteúdos. Para quem quiser também, saiba que eu presto uma consultoria, tá? E para mim prestar essa consultoria para você que está precisando, é só você entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Tá? O meu Instagram, vou deixar ali embaixo, é @rafaengenheiro, e também o meu e-mail é rafengenheiro@hotmail.com. Tá? Então, se tem que estar precisando de consultoria ou algum assunto relacionado, a gente dá para vocês essa consultoria para todo o Brasil. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, nós vamos falar no assunto da nossa aula. Continuando, né, pessoal, o assunto anterior. O paisagismo, conforme a gente estava falando, é um elemento que pode agregar grande valor a uma edificação. Né? Você pode agregar valor e também valorizar o seu imóvel. Não apenas nas áreas externas, como também internas, tá bom, pessoal? Há exemplos do jardim de inverno, conforme a gente viu. Tá? Então, quando você não consegue abrir janela para divisa, que é normal, né? Normalmente existe um código federal, você tem essa opção de você fazer o jardim de inverno. Então, você pode, respeitando a distância de 1,5 m, lógico que você vai ter que as leis da tua prefeitura da sua cidade permitem, ou seja, qual que é a área desse jardim de inverno mínima que deve ter, mas você pode estar muito bem projetando esse jardim de inverno, tá? Quando você não tem alternativa. Muito bem. Então, muitos são os exemplos que a gente pode ser citado. A gente colocou ali essa residência do Delgado Pérez, né? Do arquiteto famoso Rino Leve, que você integra os ambientes sem paredes e tal, e ainda tem um projeto paisagístico muito bom. Então, continuando. Agora a gente vai falar de setorização. Tá? Então, a setorização de um projeto arquitetônico, ela influencia a movimentação dentro de um espaço projetado. Esse espaço ele deve ser pensado de acordo com a circulação que o projetista deve prever. De posse dessas informações coletadas, né, durante as reuniões do cliente e com o programa de necessidade que você já fez, já desenvolvido. Então, a melhor forma de pensar a setorização de uma residência é imaginar o cotidiano que o cliente tem dentro da edificação e a rotina dos moradores dentro de uma edificação. Ou seja, as circulações que eles fazem, que ambientes eles percorrem e tal.
né? Então, isso significa que as particularidades do cliente devem ser levadas em consideração. Pode-se tomar, por exemplo, o ciclo de roupa, né? Que um caminho de roupa suja faz para ser lavada. E o caminho que a roupa limpa também faz para retornar aos closets e aos guarda-roupa dos quartos. Caso o projeto arquitetônico se trate de um sobrado, por exemplo, não necessariamente a lavanderia precisa estar localizada no térreo. É normal e tradicional que os projetos tradicionais coloquem a lavanderia no pavimento térreo, mas não necessariamente ela pode estar lá. Porque você veja bem, normalmente os quartos são na parte de cima, né? Quartos, suítes e tal. Então, se você colocar a tua lavanderia na parte de cima, você vai deixar mais prático, sem deixar de percorrer, subir e descer escadas. Então, a tecnologia atual permite que os equipamentos necessários sejam localizados no primeiro andar, junto aos dormitórios, por exemplo. O que significa que a roupa suja não precisará ser transportada entre os andares da casa. Uma área externa pode ser estrategicamente pensada no primeiro andar, caso o morador queira utilizar a luz solar nesse processo. Então, observe nessa figura um exemplo de lavanderia no primeiro andar. A gente pode perceber, por exemplo, pessoal, que a lavanderia ali está destacada em amarelo. Você não precisa percorrer todo aquele espaço de corredor, descer a escada, depois ir para a lavanderia, subir a escada, percorrer todo o processo de corredor e deixar a roupa naquele quarto ali, naquele último quarto, né? Você pode muito bem deixar a lavanderia ali pertinho. E se você quiser também um ambiente para estender roupa e tal, você pode deixar sem parede ali na parte de fora para pegar insolação. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, continuando a nossa aula. Tanto para a linguagem utilizada em projeto de edificação, como em projeto de paisagismo, existem normas, tá, para o desenho, o que facilitam a sua leitura pelos profissionais. Conforme tudo que a gente tem hoje no Brasil, existem normas da ABNT. Então, para a representação dos desenhos técnicos, o ideal é que as pranchas sigam a NBR 6492, que trata da representação de projetos de arquitetura. Tá bem, pessoal? Então, quando o profissional utiliza elementos de representação, ou seja, uma linguagem que é comum do seu meio, é mais fácil que o seu projeto seja compreendido. Portanto, para representar diversos elementos no projeto de arquitetura, são utilizados símbolos, o que é normal. Texturas, gráficos, que normalmente são rotineiros no meio profissional. Isso, então, colabora para que todos compreendam da mesma maneira as informações presentes no projeto. Além de, lógico, você deixar o seu projeto dentro da norma, né, pessoal? Então, a gente pode ver nessa parte de baixo que, por exemplo, a prancha, elas têm vários tamanhos de você fazer prancha. A simbologia correta de você representar janelas, portas, a fonte do texto que você vai usar, o símbolo do norte, existe o norte verdadeiro e o norte polar, tá? Como que você simbologia, por exemplo, o concreto, né, o desenho, uma escada, a direção dessa escada com a flechinha que sobe. E também nessa imagem aqui, nós estamos vendo, por exemplo, a fonte da planta do térreo e as suas especificações. Então, isso e muito mais, essa norma vai tratar, além de outros fatores. Tá ok? Então, continuando. Várias definições são adotadas na NBR 6492. Entre elas, a planta de situação, que é a tua planta ali do lote inteiro, né, pessoal? Onde a tua edificação vai estar alocada. Que traz informações sobre o terreno, né, para a qual a proposta está sendo pensada. É essencial que essa planta represente as curvas de nível existentes e projetadas e indique também a área que a construção será realizada, com as construções ali existentes. Demolições, né, se existir, a serem feitas e indicação dos principais acessos. Nós estamos vendo nessa primeira imagem aí, pessoal,
uma planta de implantação ou planta de situação que fala de um condomínio de várias casas, sendo que uma unidade específica ali corresponde àquela planta baixa. Então, o que está faltando ali? Além das cotas, né, que tem que ter, toda planta de situação tem as cotas, o norte, a indicação do norte, o recuo, que essas edificações têm que ter, a planta do o passeio público, quanto que ele tem que ter de largura, e a rua, o nome da rua, inclusive, entre outros, que você também pode estar colocando aí nessa planta de situação. E essa norma, pessoal, a NBR 6492, também trata de planta de locação, né, gráficos, como que ela tem que ser identificada, os elementos que ela tem que ter, que traz informações sobre projeto de arquitetura e também sobre seus complementares, como, por exemplo, movimento de terra e projetos de elétrica e hidráulica. Tá? Então, os elementos que tem que ter, as configurações, os símbolos e tal. Essa planta, então, ela deve trazer, entre outros elementos, as cotas gerais, né, pessoal? Os níveis principais do projeto arquitetônico, né? Inclusive na planta baixa, a simbologia do nível ela tem que ser diferente do corte, né? Na planta baixa é uma bolinha, normalmente, e no corte seria um triângulozinho, né? Essa norma vai tratar sobre todos esses assuntos. Para quem já tem experiência e já projeta e tem contato com o projeto arquitetônico, já sabe disso. Você tem muito contato com isso, então você tem uma linguagem bastante disciplinar aí que vai favorecer no que você está atuando. Bom, pessoal, além disso, vocês têm o nível do projeto arquitetônico, a indicação dos limites da edificação, tanto limites nas laterais como nos fundos e também frontais a ser construída, e também os recuos e afastamentos, e também os eixos do projeto. Ambas as plantas, tanto a planta de locação quanto a planta de implantação, necessariamente tem que estar indicado o norte, tá, pessoal? Onde tem o norte que vai estar aí. Então, voltando aqui para mim, volta aqui para mim. Bem, voltando. O que você tem ali, pessoal? Veja bem. O que essa linguagem técnica vai padronizar os seus projetos, além do também no meio profissional, você ter uma melhor identificação entre os próprios profissionais e também as pessoas que estão trabalhando na obra, né? Os empreiteiros e etc. Continuando. Então é importante também utilizar elementos de anotação segundo a NBR 6492, conforme nós falamos anteriormente, que sejam os mais utilizados no meio profissional de arquitetura e também na engenharia, pois assim os seus projetos serão melhor compreendidos e também tecnicamente vão estar dentro da norma. Então, pessoal, nós temos nessa primeira imagem ali a indicação, por exemplo, dos acessos. Nessa segunda imagem, nós temos os eixos do projeto de locação. Por exemplo, os eixos têm que estar tanto na direção horizontal quanto na vertical. Também as cotas deles, né? Quanto que tem de distância vertical e horizontal. Outra planta que a norma especifica também é a planta de edificação, ou também tradicionalmente conhecida como planta baixa. A planta baixa, que mostra tudo que está sendo a 1,5 metro do piso de referência, 1,5 metro de altura. Nela, então, aparecerão o sistema estrutural, as cotas, né, horizontais, as cotas, os elementos arquitetônicos, a denominação de todas as áreas úteis, por exemplo, quarto, sala, cozinha, banheiro, inclusive a área desses compartimentos, né, áreas úteis, marcação dos cortes, onde está passando os cortes, normalmente são 2, mas você pode colocar mais cortes para detalhar mais, principalmente áreas molhadas, a marcação de cortes, fachadas, né, além de outras notas gerais, qualquer nota que você deseje colocar. Também os cortes são importantes para a representação de um projeto arquitetônico, porque ali vai estar todas as cotas
verticais, já que na planta baixa vai estar só as cotas horizontais, nos cortes vão estar as cotas verticais. Tá bom, pessoal? Que mostra os detalhes construtivos da sua proposta. Eles mostram, assim como a planta de edificação, que é a famosa planta baixa, o sistema estrutural, as cotas verticais, conforme anteriormente falado, e os compartimentos seccionados, além de desenhos de elevações, detalhes ou ampliações. Programa de necessidades, né? Pode ter memorial justificativo, descrição técnica, especificações técnicas também, lista de materiais e orçamento. Aqui a gente tem um exemplo de um memorial justificativo, por exemplo, de uma pizzaria, que fala que esse projeto atende à proposta de uma pizzaria tradicional na cidade tal, que vai atender tal público de classe tal, implantada em tal zona de tal cidade, em tal bairro, e com pizzas para público adulto, infantil, jovem, ou todos esses públicos, atendendo os seguintes tipos de pizza, né, pessoal? Mas um exemplo de memorial justificativo. Outro detalhe importante, pessoal, também, que obras de licitações públicas, que são geralmente obras para órgãos públicos, pode ser municipal, estadual, até federal, eles têm que ser exigido tudo que é pedido no edital. Né? Para particular, normalmente não é pedido tudo isso, mas para obras de licitação, você tem que ter especificação técnica de acabamento, orçamento de toda a obra, discriminação técnica, memorial justificativo e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Nesse outro slide aqui, a gente tem um programa de necessidade, por exemplo, de um restaurante, né, que fala ali, restaurante. Tem que ter isso, aquilo, os eventos serão esses, a cultura de lazer e turismo são esses aqui e tal, né? Um programa de necessidades que um restaurante tem que ter. Isso é um exemplo. Tá bem, pessoal? Então, continuando. O projeto arquitetônico residencial Casa em Carapicuíba, né, desenvolvido na cidade de São Paulo, pelos arquitetos Ângelo Bussi e Álvaro Putone, é uma obra que foi bastante elogiada e divulgada no meio profissional na época. O terreno tem um desnível de 6 metros. Eu imagino um terreno com um desnível de 6 metros, que é muito, né? Que é bastante. E a casa tem níveis, tendo seus espaços integrados ao meio paisagístico. Né? Então, o que ele fez? Ele integrou, ele aproveitou esse desnível e o projeto paisagístico, né? Nem precisou fazer projeto, mas aproveitou essa paisagem que já tinha natural para valorizar o projeto, adotado para a residência. A estrutura em concreto armado apresenta 2 lajes estruturadas por uma grande viga superior apoiada em 2 pilares. Então, conforme nós podemos ver nessas imagens, pessoal, essa edificação aí foi muito divulgada e elogiada no meio profissional na época, porque aproveitou esse desnível de 6 metros e também essa vista paisagística, conforme nós podemos ver nas imagens. Ok, pessoal? Continuando. Outros equipamentos podem fazer parte da área de lazer, como, por exemplo, a piscina, que é tradicional, né, no meio de lazer aí, entre uma residência. A não ser que seja uma integração do projeto, o ideal é que todos os equipamentos sejam integrados, pensando naqueles aqui citados. A churrasqueira e a piscina, a melhor solução muitas vezes é colocá-los próximos uns aos outros, né? Visto que, inclusive, a sua utilização, na maior parte do tempo, é simultânea. Então, no ambiente de lazer, ali a gente tem a piscina e tem a churrasqueira, não necessariamente dividido por uma parede ou alguma divisória aí, né? E pelo mesmo motivo, é interessante que não sejam criadas barreiras entre eles, como desnível no piso, ou massa arbórea, ou alguma parede que divida esses espaços. No caso da presença de crianças durante a utilização da área de lazer, por exemplo, a integração visual torna-se ainda mais importante, visto que a família pode vigiar a piscina sem deixar de aproveitar a área de churrasqueira. Então, né, pessoal, a gente imagina aí uma criança circulando, né,
e a família tem que cuidar dessa criança para não se afogar na piscina, o cachorro não influenciar ou acabar mordendo essa criança. Então, o ideal é que o ambiente seja sem divisórias, né, pessoal? Todo integrado. Aí, tá certo? Observe na área demarcada da figura abaixo. Então, a gente tem uma área ali demarcada que mostra a cozinha integrada à varanda. Então, a gente tem uma cozinha integrada à varanda, né, pessoal? Que abriga uma mesa retangular de 10 lugares e 4 poltronas, que por sua vez está integrada à piscina. Então a figura abaixo, ilustrativa, colorida, traz a vista dessa situação aí, né, pessoal? Então o que a gente tem? A gente tem uma espécie de uma edícula ali, uma churrasqueira, mesas, né? E a piscina integrada, sem ter divisórias. A churrasqueira está ali dentro da edícula. Então perceba ali que o ambiente não tem divisórias. É tudo um ambiente comum e que, inclusive, é recomendado, né? Imagine se uma família tiver uma criança ali brincando, consegue vigiar tranquilamente a criança, tá certo? É importante que o valor também de um projeto para a área externa pode trazer tanto o imobiliário como aquele relacionado à qualidade de vida, né, pessoal? E seja considerado durante o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica. Isso vai agregar valor e também qualidade de vida, né? Conforto do seu cliente durante o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica. Então, esses espaços externos, eles devem ser pensados juntos com o restante do projeto. Não separado o ambiente interno, fora do externo, mas um projeto como um todo, né, pessoal? Ambiente externo. E não como aqueles espaços que sobram do terreno, essas coisas, depois de definida toda a edificação. Da mesma forma, um projeto paisagístico pode estar totalmente integrado à edificação que está sendo projetada, atribuindo maior qualidade ao projeto arquitetônico e um valor também muito maior ao seu projeto. Está sendo pensado. Nós podemos ver nessas imagens aí um ambiente muito confortável, inclusive que você até faz questão, de estar ali para aproveitar esse ambiente, porque é um ambiente realmente muito agradável. Uma residência ali, piscina, área de lazer, churrasqueira para você estar aproveitando aí com os amigos, a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. A gente não consegue aproveitar tudo que pode, mas nos momentos que a gente pode, um domingo, feriado e tal, seria muito agradável. Aí, por isso que demanda muito até investimento dos projetos. Muito bem, pessoal. Então nós vamos encerrar essa aula com uma mensagem. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou. Não pelo caminho, mas pelas dificuldades que você superou pelo caminho. Tá certo, pessoal? Então, muito bem. Voltando aqui para mim, eu gostaria de agradecer a todos por estar participando dessa aula, tá, pessoal? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E também gostaria de falar que, para quem quiser, eu presto consultoria. Basta você entrar em contato pelas minhas redes sociais, tá, pessoal? Então, tem o meu e-mail e tem o meu Instagram. Então, para quem quiser, eu peço consultoria. É só você entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é @rafaengenheiro, ou se não, pelo meu e-mail, que é rafengenheiro@hotmail.com. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria de encerrar essa aula agradecendo por assistir esse vídeo e desejar que você fique com Deus, toda a sua família e um abraço a todos. Tá, pessoal? Fique com Deus e um abraço. Sucesso a todos. Muito obrigado.